Seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre fotografia. Agora que já exploramos os conceitos básicos dos equipamentos e controles da câmera, é hora de nos aprofundarmos na arte da composição fotográfica. E compreender a composição é essencial para transformar uma simples imagem em uma obra de arte visualmente cativante. Nessa aula nós mergulharemos os conceitos fundamentais da composição, como o uso de linhas, simetria, a aplicação da regra dos terços e a busca pelo equilíbrio visual. Além disso, você receberá dicas específicas de composição para diferentes tipos de fotografias, como retratos, fotos de rua e imagens de crianças. Então, dominar a arte da composição é um passo crucial para aprimorar as suas habilidades fotográficas e desenvolver seu olhar artístico. E ao final dessa aula você vai estar pronto para aplicar essas ideias práticas e elevar o impacto de suas imagens. Então prepare sua câmera, seu bloco de notas, porque juntos iremos elevar o nível de suas fotografias por meio da composição. Bem, a composição fotográfica ela é uma arte que envolve a organização cuidadosa dos elementos visuais em uma imagem, buscando harmonia e expressividade. E existem princípios e técnicas que podem aprimorar a composição e o impacto de suas fotografias. E nós vamos explorar alguns desses elementos. O primeiro deles é o enquadramento. O enquadramento envolve a decisão sobre o que incluir ou excluir da cena, delimitando os limites da imagem. E ele pode destacar o assunto, criar profundidade, guiar o olhar do espectador ou transmitir uma mensagem específica. Outro ponto aqui importante é a linha do horizonte. A posição da linha do horizonte na imagem é crucial. Evite colocá-la no centro, preferindo posicioná-la em um dos terços da altura, conforme a regra dos terços, para criar um equilíbrio visual mais interessante. Outra questão é a simetria. A simetria refere-se à correspondência de formas, cores ou posições entre os lados opostos da imagem. Ela pode criar harmonia, ordem ou estabilidade, mas quebrá-la deliberadamente também pode gerar contraste e dinamismo. A regra dos terços ela tem relação com a técnica que divide a imagem em 9 partes iguais por meio de 2 linhas horizontais e 2 verticais imaginárias. Os pontos de interseção dessas linhas são pontos de interesse ideais para posicionar elementos-chave da foto. Perspectiva envolve como os objetos aparecem na imagem em relação ao seu tamanho, forma e localização real, e ela pode criar a ilusão de profundidade, volume ou movimento na foto, usando elementos como linhas convergentes, planos sobrepostos e ângulos de visão. Profundidade de campo determina o grau de nitidez ou desfoque dos objetos próximos e distantes do foco principal. Ela pode ser usada para destacar um objeto, criar o efeito, algum tipo de efeito, ou mostrar toda a cena com nitidez. O equilíbrio visual considera a distribuição de pesos visuais na imagem, incluindo cor, forma, tamanho e posição dos elementos. Ele pode ser simétrico ou assimétrico, influenciando a sensação de harmonia, tensão ou dinamismo na foto. Então esses são alguns dos elementos da composição fotográfica, mas há muitos outros a serem explorados. O importante é experimentar diferentes abordagens, desenvolver seu próprio estilo e lembre-se de que essas regras podem ser quebradas em prol da expressão artística quando for necessário. Bem, a fotografia espontânea é uma das primeiras dicas que a gente vai aqui dar quando você for tirar fotografias abertas, né? Fotografia ou fotografias também de rua. Então, capturar momentos naturais e autênticos é a essência da fotografia espontânea. E aqui nós vamos dar algumas dicas para que essas fotos realmente sejam espontâneas. A primeira dica é a observação discreta. Você deve dedicar tempo a observar o seu assunto de forma discreta, sem que a pessoa perceba que está sendo fotografada. Isso permite que eles ajam naturalmente.
Outra dica é o momento preciso. Aguarde o momento certo, quando as emoções são genuínas, como um sorriso sincero ou uma expressão de surpresa que vai se manifestar. Experimente ângulos diferentes, não hesite em explorar ângulos e enquadramentos não convencionais, como fotos de costas, de perfil, ou destacando apenas parte do rosto. Contexto significativo é outra dica. Faça a opção por retratos ambientados, incorporando elementos interessantes ao redor da pessoa, como uma rua movimentada, para adicionar contexto à imagem. Interações naturais também, uma dica bastante interessante. Em grupos, procure se concentrar em capturar interações naturais entre pessoas, em vez de pedir poses forçadas. Esteja pronto, mantendo sempre sua câmera à mão, para você não perder oportunidades. Até porque a capacidade de fazer disparos rápidos pode ser vantajosa. Na fotografia de rua, ela documenta a vida cotidiana nas áreas urbanas, e aqui vão algumas dicas. Faça sempre a observação constante, passeie pelo local escolhido, atento a cenas interessantes que contêm uma história ou transmitam uma mensagem. Varie a perspectiva também, experimentando ângulos diferentes, incluindo perspectivas de baixo para cima e contra, para dar, no caso, variedade às suas fotos. Capture o cotidiano, fotografando pessoas e suas atividades diárias, interações buscando a espontaneidade das cenas. A dica aqui também é com relação aos elementos gráficos. Procure observar nos elementos gráficos o ambiente, como sombras, reflexos e grafites que podem adicionar interesse visual à sua composição. Transmita a essência, tente sempre transmitir o clima e a personalidade exclusiva do lugar através dos detalhes que você escolhe fotografar. Momentos rápidos, desenvolva acessibilidade para identificar, capturar momentos rápidos, significativos. Uma ação ágil é fundamental. Procure também manter a interação com seus assuntos, no mínimo, agindo como um observador invisível para capturar a autenticidade do cotidiano. Então essas aí são algumas dicas importantes. Bem, pessoal, a arte dos retratos fotográficos reside na capacidade de refletir a essência, as emoções e o visual único de um indivíduo. E alcançar retratos marcantes envolve a atenção a diversos elementos chaves, como a composição do sujeito na fotografia é crucial, abrangendo o ângulo, a proximidade e o corte da imagem. E nesse aspecto, a composição ela deve ser lisonjeia, realçando os traços distintivos do modelo e evitando qualquer distorção visual. A iluminação também é algo extremamente importante. O jogo de luzes sobre o modelo é essencial para definir o tom e a atmosfera do retrato. Então, a iluminação ideal é aquela que valoriza a pele, destacando contornos com suavidade e evitando sombras agressivas ou brilho intenso. O cenário também é algo muito importante. O plano de fundo ele contribui significativamente para a percepção geral do retrato, podendo ser um espaço interno ou também ao ar livre. A atitude tem relação com a expressão corporal e facial do modelo e ela comunica diretamente com o observador. Uma pose natural que transmita conforto e autenticidade é preferível a posturas forçadas ou genéricas. Bem, a fotografia de crianças pequenas também é algo muito interessante, até porque é uma arte que exige uma abordagem completamente diferente da fotografia de adultos, requer uma dose generosa de paciência, flexibilidade e uma série de tentativas até obter aquelas fotos que a gente possa considerar como encantadoras. E um dos segredos para isso está em posicionar-se ao nível dos olhos da criança. Isso significa deitar-se no chão para capturar o mundo do ponto de vista deles. Além disso, é essencial priorizar registros espontâneos das interações naturais, em vez de tentar poses forçadas. E o ambiente onde a fotografia ocorre deve ser seguro e divertido, criando um espaço onde a criança se sinta à vontade para
explorar, se mover livremente. Bem, estamos chegando à conclusão dessa aula. Você foi introduzir os principais elementos visuais que compõem uma imagem impactante. Além disso, recebeu dicas de composição. E aqui é importante ressaltar que dominar a composição é um passo fundamental para o aprimoramento na fotografia. Então eu encorajo você a aprofundar o seu conhecimento em cada um desses conceitos, faça pesquisas, leia nossa apostila, pesquise também outros sites e materiais disponíveis para que você possa adquirir mais profundidade em todos os conceitos que estão sendo compartilhados aqui nessa aula. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos.